Olá, meu nome é Daniele, sou uma das extensionistas de neve e estarei junto com vocês durante essa segunda videoaula para falar sobre a evaporadora do ar-condicionado. Ao longo da aula, abordaremos o que é a evaporadora do ar-condicionado, como ela funciona, seus componentes e fazer uma revisão de tudo que foi visto. Então surge a pergunta, o que é a evaporadora do ar-condicionado? Vamos descobrir? Essa é a unidade evaporadora do ar-condicionado. A evaporadora é a unidade interna do ar-condicionado responsável pelas trocas de calor entre o ar vindo do ambiente a ser climatizado e o fluido refrigerante, ou seja, é a parte do ar-condicionado que se encontra no ambiente que será climatizado. Então, como será que a evaporadora do ar-condicionado funciona? A evaporadora do ar-condicionado é um conjunto de dispositivos que trabalham com o objetivo de retirar calor do ar vindo do ambiente, devolvendo o ar refrigerado. Assim, para entender o processo de funcionamento da evaporadora do ar-condicionado, é importante conhecer os seus componentes e suas respectivas funções. Então, veremos agora. O primeiro componente que iremos falar é o evaporador do ar-condicionado. Ao lado temos a imagem dos evaporadores. Se nessa imagem de cima, o evaporador do ar-condicionado janela, e esta imagem de baixo, o evaporador do ar-condicionado split. Então, o evaporador é um trocador de calor que geralmente possui dutos de cobre, pois este é um material que possui maior vida útil e maior capacidade de troca de calor. E estes dutos são envolvidos por aletas, que são placas que são utilizadas como extensão da serpentina, que tem o objetivo de aumentar a superfície de contato com o ar. Dessa forma, é possível trocar mais calor. E o fluido refrigerante, ao passar pelo evaporador, absorve calor do ar externo. Assim, o ar, após passar pelo evaporador, se encontra refrigerado. Isso quer dizer que o ar é refrigerado através de um processo de condução que acontece entre o ar vindo do ambiente externo, que se encontra maior com temperatura, em contato com a superfície da serpentina, por onde passa o fluido refrigerante em menor temperatura. E como sabemos, o fluxo de calor ele acontece de corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Assim, o ar ele cede calor para o fluido refrigerante. Dessa forma, ele é refrigerado. Ou seja, o que acontece não é a produção do frio, e sim uma retirada de calor. É importante lembrar ainda que o evaporador recebe o fluido refrigerante em baixa pressão e em estado de mistura, ou seja, vapor mais líquido. E são essas condições que permitem que o fluido refrigerante troque calor. E apesar do fluido refrigerante chegar ao evaporador em estado de mistura, ele entrega o fluido refrigerante ao compressor em estado totalmente gasoso. O segundo componente é a turbina. Aqui ao lado podemos ver a imagem dessa peça. A turbina é responsável pela movimentação do ar, sendo instalada atrás do evaporador. Ela realiza a sucção do ar do ambiente externo, fazendo com que ele passe pelos filtros, seja levado ao evaporador, e após o refrigeramento deste ar, ela o lança novamente para o ambiente externo, através de defletores. O acionamento da turbina é feito por um pequeno motor elétrico, o motor ventilador. O terceiro componente são os filtros, como podemos ver aqui ao lado. Os filtros são telas que têm como função impedir a passagem de impurezas, e por isso é importante que sejam realizadas manutenções periódicas de acordo com as orientações do fabricante de cada ar-condicionado. O quarto componente é a placa eletrônica, que tem como função o controle e operação do equipamento. Alguns seus componentes são o microcontrolador, que armazena informações de programação da placa, os sensores, que monitoram a temperatura de funcionamento, o motor ventilador, que realiza a rotação da turbina que succiona o ar do meio externo para dentro da evaporadora, o motor síncrono, que é o responsável pela movimentação dos defletores, e o display, que recebe os comandos do controle remoto e envia para a placa eletrônica, e também envia informações para o controle. O quinto componente são as aletas móveis, que também podem ser chamadas de defletores. As aletas móveis são placas responsáveis pelo direcionamento do ar refrigerado para ambientes com desejo de climatizar, ou seja, ele vai retirar o ar dentro da evaporadora e vai direcionar para o ambiente externo. Aqui podemos ver a abertura desses defletores. Após entender o princípio de funcionamento de cada componente do ar-condicionado, agora é importante entender qual a diferença entre o evaporador do ar-condicionado split e do ar-condicionado janela. Que apesar do princípio de funcionamento de ambos se manter o mesmo, existe uma diferença. E essa diferença podemos encontrar exatamente na separação que ocorre das unidades evaporadora e unidade condensadora no ar-condicionado split. E em virtude dessa separação de unidades,
as trocas de calor são bem maiores, e como as trocas de calor são maiores, a eficiência do equipamento tende a ser maior também. Para finalizar nossa videoaula, vamos revisar os conteúdos abordados até o momento. Aprenderemos que o evaporador é a unidade interna do ar-condicionado, ou seja, aquela em que se encontra no ambiente que se deseja climatizar. Vimos também que o ar é refrigerado através das trocas de calor que acontecem no evaporador, que esse ar, para chegar até o evaporador, ele é succionado pela turbina, que faz com que o ar passe pelos filtros que retêm as impurezas. Temos ainda a placa de controle, que realiza o controle e operação de alguns equipamentos, e as aletas móveis, que são as responsáveis pelo direcionamento do ar refrigerado para o ambiente externo. Estas são as referências utilizadas para a produção da nossa videoaula. Espero que tenham gostado e até a próxima!